Pedro, capítulo 3, o versículo 1. Como eu gosto. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da sua esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparatos de vestuários. Seja, porém, o homem interior, de coração unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 6 para as mulheres, agora maridões. Vós igualmente vivei a vida como comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? 6 para as mulheres, 1 para os homens. Parece injusto aqui, mas eu posso dizer para você que esse único versículo que está aqui para os homens está muito mais pesado do que os 6 que está para as mulheres aqui. O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar a Bíblia, de entender o que Deus quer falar com a gente. E é muito importante que a gente compreenda isso. Sabe, quando o apóstolo Pedro está falando aqui sobre tudo isso, ele está dizendo, e quando começa o capítulo 3, o versículo 1, diz assim: mulheres, sede vós igualmente. Sede vós igualmente. A gente precisa prestar atenção no que a Bíblia quer falar conosco. Sede vós igualmente, vírgula, submissas. Mas ele está dizendo igual a quê? Quando Pedro está dizendo isso, é que a gente olha para a Bíblia e a gente fala assim, bom, é o capítulo 2, o capítulo 3, mas a Bíblia em si, quando ela foi feita, ela não foi feita por capítulos. Na verdade, a continuação aqui do sede igualmente, ele está querendo dizer daquilo que está no capítulo 2. Para entender o que é para você ser igual, o que é para mim ser igual, eu preciso retornar um pouquinho e olhar para o capítulo 2. No capítulo 2, Pedro está falando sobre algumas coisas, e ele está falando aqui no capítulo 2, volta um pouquinho da sua folha aí, ele está falando os crentes são a casa espiritual, ele vai falar sobre tudo isso, e ele vai relacionar a nossa vida com Cristo. Ele vai falar algumas coisas aqui que são muito importantes para mim e para você. O versículo 13, ele vai dizer: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, quer ao soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele. Tanto, ele está dizendo aqui, ó, você tem que se submeter, você tem que fazer essas coisas, você tem que entender, você tem que ser manso. Cristo foi assim, e ele vai narrando e vai dizendo, ele vai dizer assim, ó, você precisa ser igual a Cristo. Por quê? Porque Cristo muitas vezes, até no momento da ofensa, no momento da dificuldade, ele entrega tudo isso ao rei, ele entrega tudo isso ao juiz, ele entrega tudo isso nas mãos daquele que pode julgar a causa. E aí, quando nós vamos para o capítulo 3, Pedro vai dizer, mulheres, vocês têm que ser igualmente a tudo isso que Cristo é, você precisa ser igual, porque muitas das vezes nós estamos dizendo que somos pequenos cristos, eu sou cristão, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas vamos fazer uma análise disso tudo que eu digo, quando eu digo que eu sou a imagem e semelhança, eu estou numa igreja, eu sou um cristão, uma cristã, a minha casa é uma casa de pessoas, de homens e mulheres, é uma família cristã, mas eu preciso fazer uma análise, se eu tenho vivido de fato isso, ou se isso é simplesmente algo que sai da minha boca para fora.
Porque o problema muitas vezes é que eu não consigo enxergar em mim essa identidade verdadeira. Eu costumo falar, eu costumo dizer, eu me esforço para ser de Deus, mas se eu olhar para mim próprio, se eu olhar para dentro de mim, muitas vezes eu não encontro essa capacidade de dizer, não, de fato, eu vivo o que a Bíblia diz. Porque falar que é crente, muita gente fala, mas viver o que é o Evangelho, essa é a maior dificuldade. E não é a dificuldade de quem está lá fora, essa é a dificuldade de quem está aqui dentro. Por isso que Pedro, no capítulo 2, depois você lê na sua casa, ele vai falar tudo isso. Olha, você precisa se espelhar em Jesus, porque tudo isso, tudo que ele tem, ele entrega nas mãos de Deus. Quando alguém o afronta, quando alguém o atinge, você não tem que ir contra, você não tem que tirar satisfação, você precisa ter a capacidade de entregar tudo isso na mão de Deus. E esse, naturalmente, é a nossa maior dificuldade. Quando ele está dizendo aqui, olha, mulheres, vocês devem ser submissas. Ele não está falando aqui de submissão no sentido de que você deve ser, então agora eu tenho que obedecer literalmente a tudo que o meu marido pede, eu tenho que ser uma escrava do meu marido. Não, olha, o meu marido falou, está falado, não é nada disso. Quando Pedro está falando aqui sobre ser submissa, ele está querendo dizer assim, olha, você precisa ser parceira do seu marido, você precisa entender o seu marido, compreender o seu marido, você precisa dar ouvidos ao seu marido, porque tem muitas mulheres que têm essa dificuldade de dar ouvidos, ela sempre quer ter razão. Irmão, olha, estou falando de um sentido literal, não se ofenda por aquilo que eu estou dizendo nessa noite para você, daqui a pouco a gente chega na parte dos homens, mas eu quero dizer algo para você, que muitas vezes a questão da dificuldade do diálogo é porque a gente não quer se submeter, é porque muitas vezes a gente não quer aceitar. Às vezes começa a conversa e eu já quero interromper, e eu já quero falar. Sabe, quando tiver que conversar, quando tiver que dialogar, começa a praticar aquilo, fala que depois eu falo. Mas só que eu vejo muitas vezes assim, né? Pode falar que eu estou ouvindo, aí eu ouço. Aí quando é minha vez de falar, o que acontece? A pessoa quer falar de novo. Não, você já falou, agora é minha vez de falar. Mas a gente tem dificuldade. Por quê? Porque um fala, outro fala, e isso tudo vai virar o quê? Uma discussão. E essa é a verdade. E a gente, na verdade, começa a dialogar, mas termina discutindo. E a Bíblia está dizendo, seja submissa, ouça, aprenda a ouvir. Aprenda a entender, a compreender. Eu não estou falando em aceitar, mas ouvir. A gente precisa aprender a ouvir, porque a gente só quer discutir muitas vezes. E o apóstolo Pedro está dizendo sobre essas coisas, você precisa aprender a ser submissa, precisa ver submissão. A gente deve ouvir, a gente precisa ouvir mais. A gente só quer falar. As pessoas hoje estão mais para falar. Nessa geração, a geração de falar. Eu não quero ouvir. Eu quero sempre ter a razão. Eu quero sempre ser a pessoa certa. E muitas vezes, dentro da minha casa, eu levo tudo isso para dentro da minha casa também. Eu levo tudo isso para dentro do meu casamento, para dentro do meu relacionamento. Às vezes eu na rua eu ouço todo mundo, mas dentro de casa eu não ouço a minha esposa. Às vezes na rua eu ouço todo mundo, mas dentro de casa eu não ouço o meu marido. Eu ouço a minha amiga no cabeleireiro, a manicure, a pedicure, eu ouço todo mundo falando. Eu ouço as amigas quando elas conversam no café, lá do trabalho. Mas em casa muitas vezes eu não tenho tempo para ouvir o meu marido. E eu preciso ouvir, porque a sua casa é mais importante. Sabe, aquilo que o seu marido fala, que o seu marido diz é muito mais importante. E olha que homem normalmente não fala tanto. Eu já falei aqui que mulher, eu não vou falar que mulher fala 35 mil e homem só 15. Já falei, né? A mulher fala 35 mil palavras por dia e o homem 15. Quando o homem termina de falar, ainda sobra 20 mil para a mulher. Chega em casa de noite, na hora de dormir, a mulher ainda está com 20 mil palavras engatilhadas e você já não tem mais nenhuma para falar. Aí acabou, aí eu quero ver, que a mulher olha para você e diz assim, eu quero conversar. E você já não tem mais nada o que dizer. A gente precisa entender e compreender isso, irmão. Sabe? Mulher gosta de falar, não adianta, irmão. Mulher gosta de falar. É dessa maneira. E eu vou descer um pouquinho, porque quando o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 7, marido, seja vós igualmente viver em comum no lar com discernimento. Então, o homem também tem que ter discernimento e entender que a mulher gosta de falar. Quando você chega em casa e a mulher olha para você,
e diz assim: amor, como é que foi o seu dia? Aí o cara olha para ela e diz assim: foi legal. Foi legal. Como é que foi o seu dia? Bom. Era isso que ela queria ouvir? Não, a mulher gosta de falar. Ela quer que você fale assim: não, eu cheguei no trabalho, eu saí daqui, quando eu cheguei lá, eu cumprimentei o Zé, o João, o Antônio, e depois eu tomei café, e aí eu fui trabalhar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, depois eu tomei café de novo. O meu almoço foi, eu comi macarrão com batata frita e um bife, e aí depois eu voltei a trabalhar. Sabe quem veio falar comigo? Quem? A mulher que ouviu isso, irmão. Mulher gosta de falar. E homem, ele está de olho na TV, com controle remoto, o time do Corinthians está jogando, e a mulher pergunta para ele como é que foi o dia dele. Ele vai responder sim ou não? Não. Insensível. A mulher vai falar que ele é insensível. E Pedro diz assim, ó: você tem que ter sensibilidade com o vaso mais frágil. E a gente não tem. Tem dia que eu não quero falar, mas aí eu olho para o lado, a boca dela parece que está assim, ó. Eu estou no outro mundo, com um monte de problema, deu BO na empresa, não sei o que, atrasou, os documentos não saiu, não chegou, a sua cabeça está desse tamanho. Aí você olha para o lado, mas aí a gente tem que ter tempo, irmão. É a sua casa, é dentro da sua casa. Você pode não ter tempo lá fora, mas dentro da sua casa você tem que ter. Você tem que ter. A gente precisa ter. E talvez alguém diga para mim assim, ó: escute, por quê? Você tem que ser submisso dentro da sua casa. Você tem que ouvir. Ah, essa palavra não é para mim não, porque eu sou solteiro. Não, é para você também. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ó, escuta, a gente não é submisso. O patrão chega para você lá no seu trabalho lá: vem para mim. O patrão chegou para você: rapaz, você é um preguiçoso de primeira, hein? O encarregado chegou para você e falou: você não faz nada, você é um zero à esquerda. O que você responde para ele? O quê? Nada. Ele é o chefe, vai te mandar embora se você começar a discutir com ele. Mas aí vem para mim, né? Você foi submisso, foi ou não foi? Foi. O chefe pisou em você e você não falou nada. Você só faz tudo errado, tudo que você faz errado, tudo que você faz. Meu Deus, você precisa aprender a fazer as coisas, hein? Aí você ficou na sua, engoliu. Mas aí quando você chegou em casa, na rua você foi submisso lá para o seu encarregado, bebê. Mas quando você chegou em casa, pensa: aquele encarregado, filho da mãe, ele me paga. Deixa ele está no meu joelho. Deus, entra com providência. Se possível, mata ele, porque ele é um endemoniado. Não é com ninguém aqui que eu estou falando isso. A gente leva as coisas para casa, irmão. Se eu pudesse, eu falava uma poucas e boas para ele. Falava ou não? Falava, mas não vou falar que ele vai mandar embora. Eu sou submisso. Mas quando eu chego em casa, eu arrebento. Eu levo tudo para casa. E às vezes tem casamento, tem família, tem relacionamento de esposo com esposa, com os filhos que não dá certo. Sabe por quê? Porque eu pego todo esse lixo, toda essa tranqueira lá fora. Lá fora eu não tenho boca, lá eu não falo com ninguém, lá eu não respondo ninguém. Mas quando chego em casa, eu respondo o marido, a esposa, eu respondo meu pai, minha mãe. Lá fora os colegas, os amigos faz bullying, pisa, chama eu disso, daquilo. Eu não tenho condições de nem coragem de responder. Mas em casa eu respondo meu pai, minha mãe, eu respondo todo mundo. Eu levo tudo para casa. E não é para levar para casa. Quem está entendendo, diga amém. Essa série vai ser boa. Vai ser benção. É o primeiro, relaxa. Não puxa o freio que tem mais 6. Eu levo tudo para casa, irmão.
Tem homem que ele é, rapaz, na rua ele é uma boneca, em casa ele é macho. Ele é macho. Ixi. A mulher tem medo dele, os filhos então, mas na rua é uma flor. Irmão. Ah, não tem gente assim, tô falando, né? Mas ele leva tudo para casa. Sabe, aquilo, muitas vezes, na rua, no trabalho, sabe o que acontece? Ele não se realiza na rua, com os amigos, ele não se realiza no trabalho, e aí, por conta dessas frustrações todas que ele vive lá fora, ele descarrega tudo dentro de casa. Você tem que ser sensível, olha só, eu estou pulando, porque não vai dar tempo de nada, eu já pulei um monte aqui. Marido, você tem que ser igualmente, viver uma vida comum no lar, com discernimento. Você tem que ter discernimento que é a sua casa. Para de levar lixo para a sua casa. Para de levar porcaria para a sua casa. Entendeu? Quem é a mãe dessa criança? Fernanda? Chegou, hein? O dia chegou. Glória! Escute, você tem que entender isso, irmão. Não leva essas coisas para casa, não leva problema para casa não, sabe? A sua mulher não é um lugar para você descarregar, não, e marido também, e seu pai também não, entendeu? A gente precisa crescer, e a gente precisa aprender e entender que a gente precisa resolver os nossos problemas, a gente precisa, por isso que tem muita família que não está dando certo, porque assim, sabe? Eu não sei se a empresa é na casa dele, porque assim, tem mulher que conhece mais o patrão do marido do que o próprio marido, de tanto ele falar. Não, aqui não, de tanto, tem mulher que conhece a empresa do marido inteirinha. O amigo, o carregado, o gerente, o patrão, não sei o quê, de tanto ele falar, hoje deu problema lá. Aí no outro dia, hoje também. E no outro dia, também. E mais um. Glória, ligaram o ar. Os irmãos estavam se abanando aí, Kaique. Vamos embora. Deus usou, hein? Que benção. Vem para mim, presta atenção. Então, irmão, você tem que ser sensível com a sua casa. Entendeu? Você tem que ser sensível com a sua casa. Eu vejo muitas vezes, isso não acontece aqui nas outras igrejas, sabe? O irmão tem problema com a igreja. Quem pensa que igreja não tem problema, irmão, não sei que mundo que está, no mundo de Bob. Porque, o irmão tem problema com a igreja. O que ele faz? Aí chega lá, a mulher, diz o versículo 3, ela ganha o marido como? Sem palavras. Mas aí, ela tem problema na igreja. O que ela faz quando chega em casa? Vai contar para o marido. O bispo olhou torto para mim. Hoje, sabe o que aconteceu, bem? Você conhece o bispo lá, não conhece? Então, nem me cumprimentou. Qual é o personagem, a imagem que essa pessoa vai ter de mim? Ou da igreja? Nossa, a igreja lá, vou te falar, viu? Não me deram a mão hoje. Não me cumprimentaram hoje. Teve 4 irmãos que não olhou para mim. Acho que está com raiva de mim, querido. Qual a imagem? Qual é? A gente tem essa mania, irmão, de fazer assim. Não é só eu não, é você também, é nós. Sabe? Eu quero desabafar. Mas muitas vezes a gente não tem discernimento. Você não precisa levar isso para sua casa. Você é maduro o suficiente, crescido, para resolver os seus problemas. Porque contar para os outros não resolve problema de ninguém. Se resolve, me avisa, que eu não estou sabendo. A gente precisa amadurecer, irmão. A gente precisa amadurecer nesse sentido. No sentido de conseguir resolver os nossos próprios problemas. E não sair assim dessa maneira. Sabe? A gente ganha muitas vezes sem palavras. É isso que Pedro está dizendo aqui, ganhar sem palavras. Sabe? Alguém já disse assim, é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor você ser feliz do que você ter razão. Bispo, não entendi. Irmão,
Porque às vezes a gente nessa busca louca, não é você que tem razão, sou eu. Não, quem está certo sou eu, não é você. Você vai ver no que vai dar. Então, muitas das vezes é melhor ser feliz. Tem horas que a gente tem que ceder para ser feliz. O problema é que ninguém gosta do quê? De ceder. Não. Quando eu falo ceder, não é aceitar não. É muitas vezes levar para um plano espiritual, é perdoar. Não, está perdoado, eu compreendo, sabe? Eu não vou ficar discutindo, vou perdoar. No meu coração está perdoado, mas nós não vamos mais discutir sobre isso. Eu vou virar a página, nós vamos ver outra coisa. Não, pera aí, segura nessa página. Põe um peso aí, porque nós vai resolver isso. Aí pronto. Aí, quando na busca louca de ter razão, o outro lado vai querer também ter razão, e aí vai virar aquilo, sim ou não? Vai. Então, muitas vezes é melhor viver feliz do que ter razão. Está perdoado, irmão. Mas a gente precisa chegar a esse patamar. Essa que é a questão. Chegar a esse patamar. Porque quando a gente não chega, a gente volta para a mensagem do pastor de ontem, que é verdade. Aí eu me olho, quem sou eu? Que fruto que eu estou dando? Qual fruto que eu estou dando? Porque se eu não dou esse fruto do perdão, de perdoar, se eu não tenho a misericórdia em mim, pela vida nem do meu marido, nem dos meus filhos, não, tudo bem, está certo. A partir do momento que todos vocês que estão debaixo do meu lar, digam que eu tenho razão. Não vai rolar. Então muitas vezes a gente precisa, relacionamento, muitas vezes eu preciso ceder para que ele caminhe, para que ele funcione. Muitas das vezes eu vou precisar ceder, escute isso. Mas essa é a parte mais difícil, bispo, eu não vou ceder. Aí a gente não sai do lugar. Sabe? Escute uma coisa. Acabou o tempo. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15 vai falar sobre a parábola das ovelhas perdidas. Jesus está ali falando com aqueles homens, e ele vai falar que eram 100 ovelhas, né? Certo homem, ele vai começar a falar dos homens ali, ele vai falar, eram 100 ovelhas, as ovelhas estavam ali, perdeu uma, 99, uma foi lá, e depois foi lá, e achou, e trouxe de volta para o aprisco, e os homens estão ali tudo entendendo, e aí Jesus vai começar a falar, só que quando ele está falando, que coisa tremenda, quando ele está falando ali dos homens, os homens estão entendendo, compreendendo, daqui a pouquinho no versículo 8, Jesus vai engatar algo ali, o quê? Sobre mulher. Primeira coisa que me chama a atenção, e eu quero que você entenda, naquela época era comum que os mestres estivessem ali ensinando e que aquelas pessoas estivessem em volta, mas normalmente não tinha o quê? Não tinha mulher, porque mulher não podia sentar ali para ouvir. Mas Jesus agora vai engatar para quem? Para as mulheres. Se ele está falando para as mulheres, é porque existiam mulheres ali. Porque Jesus conhece, a gente muitas vezes não sabe a mulher que tem em casa, mas Deus sabe, irmão. É por isso que você tem que orar para Deus pela sua mulher. Comece a orar, coloque ela no joelho, vai começar o relógio de oração. Coloque a sua mulher no joelho, porque se tem alguém que conhece a mulher que você tem em casa, é Deus. Porque tem hora que vem para mim, que a gente não sabe, rapaz. Não cutuca não a onça, né? Mistério, entendeu? Tem hora que a gente olha assim, oi, mas Deus conhece o que você tem lá. Deus conhece. Porque... Não, calma, estou pregando, não atrapalha. Perdi até o que eu... Não sei, o que eu ia falar mesmo, gente? A pastora... Estou pregando, não. Perdi, agora nem sei. Ei, o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer assim, qual a mulher? Primeiro, olha, está aparecendo aí para você? Vamos, você gosta de Bíblia, sim ou não? Olha, vamos lá. Primeiro, qual a mulher que? Nessa em que está aí? Se Jesus está dizendo qual mulher... É porque ele sabe muito de mulher, conhece mulher. Ele conhece.
Porque ele vai dizer, qual mulher? Não tem como ele falar isso se ele não entende. Então ele entende. Porque a gente acha que a gente, sabe, ninguém entende você. Deus entende, relaxa, tá? Essa caixinha aí, com um monte de gavetinha, que muitas vezes o marido não entende, ninguém entende. Deus está ligado, que está aí, tremendo. Relaxa, tá? Relaxa, que Deus entende. Qual a mulher que tendo 10 dracmas ali, perde uma, e aí ela sai, varre a casa, acende a candeia e vai buscando até achar? O que me chama a atenção aqui é, primeiro, ele vai falar dessa dracma, ela tinha 10, primeiro, as dracmas, para que serviam as dracmas? Toda mulher, ela tinha essas dracmas, ou ela usava na cabeça, ou usava como um pendente, mas ela tinha. O que isso significava? As dracmas significa a aliança, era uma aliança, ou seja, é o que ela tinha de mais valor, estava ali com ela, mas a Bíblia diz que ela perdeu uma daquilo que ela tinha de valor. Pronto, qual a mulher que perdeu a dracma não vai acender a candeia e vai procurar? Primeiro, vem para mim, rapidinho. Eu estou correndo, rapidinho, ela tinha 10, perdeu uma. Pô, tinha 9 ainda. Poderia ter esse sentimento de perca, mas ainda me resta 9. O problema muitas vezes de relacionamento é isso. Por quê? Porque a gente vai até o zero, a gente só se preocupa quando perde tudo. Esse é um problema de muitos casamentos, que só acende a candeia quando já não tem mais nada. Mas não, olha só, ela perdeu um pouquinho, mas ela já está preocupada. Então assim, se o seu casamento está um pouquinho, se preocupa, irmão. Se o negocinho se ajustou, tem que se preocupar. Não, mas tudo bem, vão-se os dedos, ficam os anéis. Para com essa piada, para com esse papo, se preocupa. Ou seja, mas só dá para perceber que está perdendo quem está atento. Outra coisa, o que ela perdeu tinha valor, sim ou não? Tinha. Como é que a gente sabe que tem valor? Ela vai se preocupar. Ela vai se preocupar. Agora, vem cá, quem está comigo diga amém. Ela tem como achar a dracma, sim ou não? Tem. E a dracma, tem como achar ela? Não. Não, né? Se ela saísse, dracma, estou aqui, debaixo da cama. Não. Tem percas que são valorosas para nós, mas para recuperar, muitas vezes tem que ter atitude de um lado, porque o outro lado muitas vezes vai ficar inerte, vai ficar, se ele não procurar, aí o outro lado também, se ele não vem, parece aquelas brincadeiras quando era criança que ia brigar. Quem for homem, cospe aqui. Quem for homem, passa dessa linha aqui. E ninguém, nenhum nem outro, ninguém fazia nada. Casamento. Ele brigou com ela brigou com ele. Se ele não falar comigo, se ela não der um oi, por mim, vai ficar assim. Se tem filho, aí faz assim, né? Fala para o seu pai se ele quer comer. Pai, mãe perguntou se você quer comer. Fala para ela que eu não quero, não. Não, isso papo aí é um papo besta. Você nunca viu, não tem nas casas, nos lares por aí. Alguém tem que julgar importante, procurar, encontrar de volta o que é valioso dentro da casa. Posso ouvir um amém? Alguém de um dos lados tem que fazer. Mas ele, não, irmão, faz você. Se o outro lado não quer fazer, faça você. Mas busque resgatar as coisas importantes dentro da sua casa. Ceda. Se não é importante,
nem para mim, nem para o outro lado. Mas ele está parado, ele não faz nada. Mas se é importante para você, faça você. Eu estou tentando recuperar meu casamento, mas ele não faz nada. Ela é uma geladeira, mas se é importante para você, vai atrás você. Para você é importante, tem valor? Busque, busque, busque a restauração, busque a renovação. Está pesado, bebê? Segura, é só o primeiro dia. Busque a restauração. Os filhos, pais que não conversam com filhos. Então, que é importante para você, seu filho? Então busca. Vai esperar o quê? No caixão? Se o seu pai, é importante para mim, mas não converso com ele, para com esse papo. Tem que ser importante. Se é importante, então busca. Se a mulher não fosse atrás, do outro lado não ia rolar nada. Mas ela foi e encontrou, porque para ela era importante. Deus conhece você e sabe o que é importante para você. E às vezes a gente fica esperando. E aí? Você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Aí o outro lado também. E você? Não vai abrir a boca? E aí um fala, outro não fala. E vai ficando sem conversa, sem diálogo. E aí nós vivemos isso. Casais que já não conversam mais, que já não interagem mais, que já não dialogam mais. Pais que já não conversam com filhos, filhos que já não conversam com pais. E tudo isso dentro de casa. E a gente vai juntando. A gente não é bom para conversar dentro de casa, mas para trazer o lixo de fora, a gente é belezinha, rapidinho. E aí a gente faz aquela lambança dentro da nossa casa. Atitudes dentro de casa. Se a gente quer fazer uma campanha da família, primeiro a gente tem que blindar a nossa casa, não é nem o casamento. Se você blindar a sua casa, você está blindando o seu casamento, você está blindando os seus filhos. Se você tem que resolver as coisas lá fora, resolva lá fora. A sua casa não é lugar de resolver essas coisas. Se você quer encher a cabeça da sua mulher, encha ela de te amo, te gosto, te quero, aleluia, glória a Deus, entendeu? Você é maravilhosa, você é tudo. É o que ela quer ouvir, irmão. É o que ela quer ouvir. Como é que foi seu dia hoje? Eu nem consegui trabalhar, passei o dia pensando em você. Eu tô dando uma aliviada, chegar em casa, entendeu? Chegar em casa é aqui, está blindada a nossa casa. Nem vou para casa hoje. Quantos entenderam isso nessa noite, irmão? Dá para entender, sim ou não? Homem, seja sensível. Para de ser insensível com a sua casa. Faça em casa a mesma coisa que faço lá fora. Não. Sabe? Não é que você tem que ser duas pessoas. Não, bispo, então é dupla personalidade. Não, irmão. Eu trato lá fora, as pessoas de fora, da maneira que elas devem ser tratadas. Agora, se o mesmo tratamento que eu trato as pessoas na rua, eu trato dentro da minha casa, tem alguma coisa errada, querido. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque o tratamento especial tem que ser dentro da minha casa. Tem que haver uma diferença. Tem que ser um tratamento diferenciado para as pessoas da minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para meu esposo. Tem que ser, porque se não for, tem alguma coisa errada. A mesma coisa que lá fora, eu sou em casa também. Não. Precisa ter uma diferença no tratamento. E não é, então duas pessoas. Não é duas personalidades. Não, as pessoas lá fora, eu vou tratar das maneiras que elas devem serem tratadas. Vou. Agora em casa, quando eu chego em casa, até porque na rua, minha mulher, sabe, na rua não tem meu amor está em casa. Então se eu não tenho palavras de carinho, de amor, de comunhão, de diálogo com a minha mulher, eu só sei falar do jeito que eu falo na rua, eu falo em casa com ela, dá uma mudada aí, porque a coisa está feia. Cheguei em casa, pronto, é quase uma chave. Eu olho para ela, ela olha para mim. Eu quero falar para você as palavras que eu guardei o dia inteiro.
Estava ansioso para poder falar. Você entende, irmão? Como é que foi seu dia? Legal. Foi bom, é. Ela vai perguntar de novo? Não. Você só tem 15 mil palavras, aguarda um pouco para cá. Vamos ficar de pé? Ó, eu vou dar só uma pincelada, porque não deu, isso aqui é um estudo de 3 horas, irmão. Põe o versículo 3 do capítulo 3 de 1 Pedro, põe aí. Versículo 3 de 1 Pedro. Ó, o enfeite dela não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso das joias. Aqui está falando que a mulher tem que andar que nem um mulambo? Não. Ele vai falar no versículo 4, não é isso. Porque tem muita gente que é lindo por fora, mas por dentro... O que Pedro quer dizer? Tem que haver um equilíbrio. Tem gente que é lindo por fora, mas por dentro é horrível. E tem gente que é feio que dói, né? Mas até que é assim, sabe, simpatiquinho, porque eu achei ser feio quando a pastora me conheceu, ela me achou feio, mas aí a gente começou a conversar. Ela olhou os cachinhos caídos assim, ó. Falou, nossa, meu. Mas aí nós começamos a conversar. Ei, Ricardo. Entendeu? Sabe o que eu achei ser legal? Ela me achou legalzinho. Viu? Então tem assim, ó. Mas tem que ter um equilíbrio, irmão. O que Pedro está querendo dizer aí é que a gente tem que ser meio equilibrado. Não adianta só o priso, os adornos. Não vai rolar. Tem que haver um equilíbrio do interior com o exterior. Né? E isso, ó, vem para mim, presta atenção, hein? Essa é uma parte difícil para muita gente, tá? Ou você não ouve direto? Comigo é 8 ou 80. Ai. Não, querido, 40. 40 para um lado, 40 para o outro. Seja equilibrado. Eu vejo um monte de crente desequilibrado. Ele até é legalzinho, mas não bole com ele, que ele é desequilibrado. Você vai ouvir um monte. Falta equilíbrio. Né? Aí cai naquela que a bispa já falou aqui. Enche a boca d'água, conta até 10, mas seja equilibrado. Aquele tipo de crente que fala assim, ó, se falar, vai ouvir, hein? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Para com esse papo, irmão. Papo isso não é papo de crente. Fala aí o que você quer falar, fala aí. Falou? Agora é minha vez. Ó. Fala sério, com você é assim, sim ou não? Não precisa responder. A primeira palavra que o outro lado disser que você se sentir atingido, não, mas ó. A gente não tem equilíbrio. A gente não tem. Não tem. Levanta a mão quem tem equilíbrio. Não precisa levantar a mão. Não, pode falar que você já ouviu isso não? Pode falar que eu tenho estrutura, bispo, para absorver. A gente não tem. Mas pelo fato da gente não ter estrutura, que a gente precisa buscar o quê? Equilíbrio. Vou tentar me equilibrar, vou ser equilibrado nas coisas. Porque tem crente que 2 palavras tira ele do chão. Ele some. Seu feio, pronto. Você reparou que você está feia hoje? O que aconteceu? Está mais gorda, engordou? Acabou a mulher. Acabou. E aquela máxima, né? Tá grávida? Não tá. Acabou. É o fim. Ela perde a estrutura na hora. A gente precisa ter.
Am I black?